pessoal, aqui é o Felipe Lopes e você está no canal Repensando. Hoje nós vamos conversar sobre esse livro, Tutameia, de Guimarães Rosa. Então pessoal, antes de começar a falar propriamente do livro, quero falar um pouquinho quem foi Guimarães Rosa. Guimarães Rosa ele foi um escritor brasileiro do século XX, do século passado. Ele é classificado normalmente como pertencendo à terceira fase do modernismo, que é a geração de 1945 para frente. Ele foi escritor de uma grande obra da literatura brasileira, que é o Grande Sertão Veredas. Na verdade, todos os livros dele são grandes obras, mas o Grande Sertão Veredas, por ser o romance maior, talvez seja considerado a obra-prima do Guimarães. Bem, o livro Tutameia é um livro que foi publicado pouco tempo antes dele morrer. É o último livro que o Guimarães Rosa publicou em vida e é um livro de contos. O título Tutameia significa uma coisa sem importância. E não se sabe ao certo o porquê desse título, se é realmente um livro de coisas sem importância ou se é uma jogada meio irônica do autor, Em um dos prefácios, que se chama Sobre a Escova e a Dúvida, ele coloca um glossário com algumas palavras diferentes, que estão no prefácio, e uma delas é Tutameia. E diz assim o significado de Tutameia: nonada, baga, ninha, inânias, osso de borboleta, kikiriki, tuta e meia, mexinflório, chorumela, nica, quase nada, meia omnia. Lembrando que nonada, que essa é a primeira palavra que aparece aqui como significando Tutameia, é a primeira palavra também do Grande Sertão. O Grande Sertão começa com essa palavra, nonada, que é uma palavra que ele inventou. Então, mesmo ele dando o significado de Tutameia, não é um significado muito claro, é sempre muito misteriosa, a escrita do Guimarães Rosa. E então, esses contos do Tutameia são contos curtinhos, normalmente 3 a 5 páginas, acho que não passa disso, só que são contos muito difíceis, são contos muito densos. Na apresentação do livro, o Paulo Ronay, que está comentando a obra, diz que nesse livro o Guimarães Rosa teve que se concentrar ao máximo, ou seja, são contos pequenos não por dizerem pouca coisa, mas sim por serem condensados, por terem um trabalho de juntar muita coisa em pouco espaço. Os contos, eles falam de diversos assuntos, mas como em toda a obra do Guimarães Rosa, existe um ambiente do sertão que está sempre presente, então tem muito boiadeiro, muita cidadezinha, sempre aparecendo vaqueiros, bois, etc. Uma coisa que é muito comum na obra do Guimarães Rosa. Mas ao mesmo tempo, embora ele tratasse sempre desse ambiente do sertão, existe aqui uma busca ao que o ser humano tem em comum, o que todo ser humano tem em comum. Então existem questões da vida que são tratadas aqui nesse livro que não são apenas do sertão, como por exemplo o amor, a relação familiar, o poder, a violência, o misterioso, o divino, tudo isso é retratado no livro. O Guimarães Rosa ele tem um estilo de escrita que é muito bonito, e isso aparece em todos os livros dele. Aqui não poderia ser diferente, Existe uma escrita muito bonita, e ele gosta muito de colocar frases e citar outros autores implicitamente nas suas obras. As frases dele são muito bonitas, ele coloca muitas frases bonitas, às vezes frases que falam da vida como se fossem máximas, e dentro da história, tendo um sentido dentro da história, não são simplesmente jogadas ali, elas estão dentro de um contexto. Então, uma coisa interessante é que o livro tem 2 índices, Tem o primeiro índice, e aqui nesse primeiro índice aparecem 44
histórias, né, que seriam os 44 capítulos. Só que no final do livro, se a gente for observar, existe um outro índice, que é o índice de releitura, onde aparece 4 prefácios e os outros contos, né, os 40 contos. É engraçado que o livro tem 4 prefácios, mas eles são distribuídos dentro do livro. Então os 4 prefácios não estão no começo. Tem um no começo e à medida que você vai avançando o livro vai chegando os outros prefácios. E uma outra coisa interessante desse segundo índice, né, que ele pressupõe que esse livro é um livro para ser relido, né? E inclusive tem uma citação do Schopenhauer que fala justamente sobre a releitura, né? Os 4 prefácios, eles tratam de temas muito importantes para o livro e para a obra do Guimarães Rosa como um todo, né? A letria hermenêutica, que é o primeiro, ele fala do que é esse gênero história, né? Que já havia aparecido nas primeiras histórias, que é o história com E, não história com H. Ele começa dizendo o seguinte: a história com E não quer ser história com H. A história com E, em rigor, deve ser contra a história. A história, às vezes, quer ser um pouco parecido à anedota. Ele vai definir um pouquinho, né, o que seria essa história, e todos os prefácios ele tem um tom bem humorístico, assim, é bem engraçado, o modo como ele narra as histórias que aparecem no prefácio, o modo como ele constrói os prefácios são muito engraçados. No segundo prefácio, que se chama Hipotrélico, ele vai falar da criação de palavras, né? Ele é muito conhecido pelos neologismos, que seriam grande característica, né, que deixa a obra dele muito famosa, e que, ao meu ver, é importante, mas não resume toda a obra do Guimarães Rosa. Ele tem um trabalho muito grande com a linguagem, mas não para aí, ele tem também um grande trabalho com o sentido. Então, nesse segundo prefácio, o Hipotrélico, ele vai tratar justamente desse tema, né, dessa criação de palavras. No terceiro prefácio, que se chama Nós os Tremulentos, é muito engraçado que ele vai contar a história de um bêbado voltando para casa, e assim ele passa por várias situações muito interessantes, e nesse prefácio eu entendo que ele trata justamente da nossa condição, né? Ele começa o prefácio de um jeito bem filosófico até, que ele diz o seguinte: entendem os filósofos que nosso conflito essencial e drama talvez único seja mesmo o estar no mundo. Chico, o herói, não perquiria tanto. Deixava de interpretar as séries de símbolos que são esta nossa outra vida de aquém-túmulo, tampouco pretendendo ele próprio representar de símbolo, menos ainda se exibir como farsa. Então ele vai contando essa história do bêbado que vai em direção à casa e assim passa por várias situações interessantíssimas, né? E no último prefácio, que se chama Sobre a Escova e a Dúvida, que é o prefácio mais longo, existe assim uma tentativa de refletir a própria forma como ele faz literatura, né? Eu acho que tem uma certa tentativa de colocar o que a literatura dele pretende. Ele fala aqui da questão do mistério, ele conta como que foi a criação de algumas obras dele, né? Desse livro e de outros livros, e é muito interessante assim, porque você começa a entender melhor o que é a escrita do Guimarães Rosa com esse prefácio. Esse livro, por mais que ele não seja tão grande, eu demorei muito para ler, eu demorei acho que mais de um mês, porque eu queria ler com calma. Na verdade eu já tinha lido ele antes, eu li ele faz uns 2 anos, mas eu percebi que eu não tinha pegado muita coisa que estava aqui, então eu decidi reler. E além do que, Guimarães Rosa é um dos meus autores preferidos, né? Como ele mesmo sugeriu, né, assim como eu havia falado, a releitura, eu segui a sugestão dele, reli o livro e assim, entendi muito mais coisa do que tinha pego na primeira. É um livro realmente para você ler e reler e nunca vai acabar, nunca vai esgotar todas as possibilidades de sentido que tem aqui.
Nesse sentido, eu poderia até dizer que é um livro infinito, né? Que é um livro que não acaba. Você pode ler, terminar de ler, voltar para o começo, reler, que ainda vai ter coisa nova. E assim, é uma característica que eu acho muito interessante nos livros. Eu acho que é uma coisa que faz a literatura ser muito rica, né? Esse interpretar e reinterpretar à medida que a gente vai mudando o nosso pensamento, mudando o nosso contato com o livro. E se eu recomendo, assim, depende. Eu acho que uma pessoa que nunca leu Guimarães Rosa, se pegar esse livro logo de início, vai ser muito difícil de conseguir entender. Porque assim, Guimarães Rosa não é um autor fácil, ele tem um trabalho com a linguagem que deixa os livros dele um pouco herméticos, não sei se herméticos, né, mas difíceis de ler. E aqui nesse livro, a linguagem dele está desenvolvida, eu acho que mais ao extremo do que nos outros. Eu entendo que nos outros livros dele existe um estilo do Guimarães Rosa, só que muito mais próximo da linguagem comum. Aqui eu percebo já uma densidade muito maior. Então, quem pega logo de início esse livro para ler, não estando acostumado com a escrita do Guimarães Rosa, eu acho que vai ter muita dificuldade. Mas para quem já leu alguma coisa e gostou, tenho certeza que lendo isso aqui vai gostar também, porque todos os temas que o Guimarães Rosa traz nos outros livros estão aqui presentes e são muitas histórias muito interessantes que podem ser, inclusive, objeto de estudo, né? Eu acho que esse livro aqui dá para ser estudado e muita gente já fez isso, inclusive. Tenho até interesse em pegar a crítica literária sobre esse livro para dar uma olhadinha, ver se eu consigo entender mais ainda, né? Então é isso, se você gostou do vídeo, dá like, pode conversar comigo nos comentários, se inscreve no canal para receber as atualizações dos próximos vídeos e até mais!